Fala pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. No vídeo de hoje nós vamos mostrar um pouquinho algo que todo eletricista ele precisa saber, e quem está iniciando também já ele começa a entender sobre isso, porque através disso ele vai resolver alguns problemas e nós vamos mostrar um durante o vídeo. Para quem está iniciando principalmente, vai ser bem legal para ele resolver algum problema na casa do seu cliente. Mas o que é que nós estamos falando? É sobre isso aqui que vocês estão vendo, que é o nosso triângulo de cálculo elétrico. É ele mesmo. Existe a roseta de cálculo elétrico, ela é bem mais ampla. Existe ali vários cálculos que nós podemos fazer com ela. Mas para quem está iniciando, é bom começar por aqui. Isso aqui é algo que todo eletricista, provavelmente a maioria dos que estão assistindo, já sabe fazer esses cálculos básicos. E vamos voltar agora para você que é iniciante. Lembrando que na descrição do vídeo você encontra também esse assunto. Vai encontrar outros assuntos no nosso e-book de instalações elétricas. Um e-book baratinho. É R$28 ou R$29. Você que está iniciando, vai lá, adquire ele. E você pode levar para onde você quiser fazer seu serviço. Tá dentro do seu dispositivo móvel, seu celular. Você chega lá, consulta ele na hora de você ter alguma dúvida, alguns exemplos de instalação que vai com certeza vai ser muito bom para você. Mas vamos lá. Através desse triângulo de cálculo elétrico, você consegue descobrir e resolver vários problemas. Nós vamos usar aqui hoje o exemplo de um chuveiro elétrico e vamos ver como é que nós fazemos de maneira simples esse cálculo. E se você chega na casa do seu cliente para fazer o serviço e aí você não tem uma das referências escrito lá no chuveiro, às vezes já é um chuveiro está em bom estado, mas já foi usado e algumas das numerações estão apagadas. O que é que você faz? Isso aqui pode te salvar. Esse conhecimento aqui pode salvar você. Então vamos lá. Dica simples. Para você entender como é que funciona, esse P significa a potência. Tem a potência do seu chuveiro. Nesse exemplo que nós vamos adotar, esse P vai significar a potência do seu chuveiro. Esse V é a tensão da rede, 127, 220, é a voltagem, popularmente conhecido. E esse I significa a corrente elétrica em amperes ali daquele circuito ou daquele aparelho. Mas vamos supor que você queira descobrir primeiramente a corrente elétrica. E vamos ver também qual disjuntor, nesses exemplos que a gente vai mostrar, qual disjuntor que você deve usar e outros exemplos também. Vamos lá, você quer descobrir a corrente elétrica. O que é que você faz? Vamos botar aqui a mão em cima. Bota a mãozinha aqui em cima desse I, que significa a corrente elétrica. Aí vai ter o P e vai ter o V. O que está em cima divide pelo que está embaixo. Lembre sempre disso. Você encobriu o que você quer achar. E se tiver em cima, divide. E se tiver do lado, por exemplo aqui, nós queremos achar a voltagem. Bota a mão em cima aqui, ó. Bota a mão em cima do V. O que é que aconteceu agora? Você só consegue enxergar o P e o I. Já sabe que para você achar a voltagem é só dividir a potência pela corrente elétrica. E assim sucessivamente. Olha, botou a mão no P, multiplica, está embaixo, está em cima, divide, está embaixo, multiplica. Simples. Não tem bicho de cabeça não. Não precisa ter um grau de escolaridade alta para poder entender isso não. Isso é simples. É só você assistir 1, 2, 3 vezes aqui, entende esse princípio, que você já começa a conseguir fazer já esses cálculos. Nesse primeiro cálculo que nós vamos achar a corrente do nosso chuveiro, Vamos desenhar aqui brevemente, rapidamente, o nosso chuveiro elétrico e vamos ver qual é a corrente dele. Então vamos botar aqui esse I, esse é esse aqui. Qual é a potência do nosso chuveiro elétrico? Vamos colocar aqui, ó, essa potência de 7.500 watts de potência. Qual é a tensão da rede nesse exemplo também? Vamos colocar aqui uma tensão de rede de 220 volts. Muitos dos nossos inscritos, muitos dos que assistem nossos vídeos, fala sempre que a gente usa muitas vezes o exemplo só em 127 volts. Vamos fazer esse exemplo aqui em 220 volts. Vamos conseguir achar essa corrente? Sim, vamos lá. Como é que a gente faz? Revendo, bota a mãozinha em cima do I. O que é que a gente tem aqui? A potência e temos a tensão.
O que é que a gente faz? Está em cima a potência, 7.500 dividido por 220. Vamos colocar aqui então, 7.500 dividido, sinalzinho aqui, ó, para quem está iniciando, para quem talvez não tenha um grau de escolaridade muito alta, esse sinalzinho aqui, é isso mesmo, vamos lembrar que todo mundo, pessoal, esse sinalzinho aqui significa que está dividindo. Pega uma calculadora, pega um celular, você viu a potência do chuveiro, você sabe que a tensão de trabalho dele é 220 volts, coloca do lado. E aí agora você repete esse izinho aqui, bota o sinalzinho de igual, que é o que a gente quer achar, aqui ó, é a corrente do chuveiro. E vamos agora dividir. Vou fazer o cálculo aqui, 7.500 dividido por 220 volts. O que é que eu vou achar? 34,090909. Pegamos só dois numerozinhos depois do ponto ou depois da vírgula. A nossa corrente que a gente achou aqui foi de 34. Qual é o disjuntor que tem que usar? Espera aí que a gente vai ver. Fica aí que a gente vai ver qual é o disjuntor que a gente tem que usar nesse exemplo. E vamos ver também os outros exemplos. A corrente deu 34,09. É assim. Entendeu como é que acha a corrente? Fácil, né? Dividimos a potência, 7.500 watts, pela tensão que está embaixo, 220 volts, que é a nossa rede, que o nosso chuveiro, a resistência dele já veio de fábrica, projetado para trabalhar com 220. Já achamos aqui a nossa corrente. Lembra que a gente vai ver daqui a pouco também, se você não tiver um determinado valor aqui, que é algo que ocorre muito quando você vai fazer um serviço, principalmente colocando um chuveiro que já foi, você vai tirar de um lugar e vai colocar outro. Às vezes a sua mãozinha passa ali naquela numeração de fábrica e acaba apagando. A gente vai descobrir e a gente vai instalar ele sem queimar daqui a pouco. Mas vamos lembrar agora qual seria o disjuntor. Qual seria o disjuntor que a gente usaria para esse circuito de chuveiro aqui, com a corrente de 34,09. Temos o nosso cabo já ali, cabo adequado para esse circuito. Em relação ao cabeamento a gente vê na outra aula. Será que nesse exemplo desse chuveiro com a corrente de 34,09, você que está iniciando, poderíamos usar, vou colocar aqui ó, poderíamos usar um disjuntor aquele disjuntor de 32 amperes, um circuito bifásico. Nós temos aqui o nosso disjuntor bipolar de 32 amperes. A gente poderia colocar esse disjuntor? Raciocina aí. Quem é profissional já está dizendo, já sabe, né? Nicói salteado. Mas você que está começando a ter aquele entendimento, o que é que você acha? Corrente deu 34,09. Eu posso usar esse disjuntor aqui de 32 amperes? Até poderia. Deve ter alguém dizendo isso. Mas o que é que iria acontecer? Provavelmente, quando aquela chavezinha do chuveiro, aquela chavezinha, outros são aqui, depende do modelo, aquela chavezinha tivesse em determinada posição, que a gente sabe que a água ela esquenta um pouquinho mais, essa corrente que circula pelo aquele circuito chegaria aos seus 34 amperes ali, e o disjuntor só vai até 32. Vai proteger o circuito? Vai, beleza, mas ele vai estar mal dimensionado, ele vai desarmar no meio do banho da pessoa, imagine. Então você que está iniciando, vai fazer esse serviço na casa do seu cliente, lembre disso, se atente bem qual é a corrente que está passando ali, a corrente de funcionamento daquele circuito, daquele determinado chuveiro, para você não colocar um disjuntor inferior àquela corrente, porque pode ser que alguém chegue e diz, não, mas você coloca aqui naquela posição intermediária, e aí a corrente talvez chegou lá a seus 28, seus 29 amperes, 27, pode variar ali, verdade, ali onde a temperatura ela está naquele ponto médio, e seu disjuntor não desarmou e está protegendo o circuito, beleza?
Mas chega naquela época do frio, ou alguém que gosta de tomar banho quente mesmo o tempo todo, não tem problema. E coloca ali naquela temperatura máxima, a corrente vai elevar e vai alcançar essa corrente máxima aqui dos 34,09. E o seu disjuntor que você colocou achando que aguentaria de 32 amperes, ele não vai suportar e vai começar a desarmar. É claro que sabemos que para ligação de chuveiro tem também o dispositivo DR, mas não é essa aula no canal tem explicando como é que coloca o dispositivo DR. Tanto em 127 volts como em 220. No nosso e-book mesmo, você que está iniciando, tem explicando como é que nós fazemos essa instalação de um IDR em vários exemplos. Você pode ir lá, você confere lá no e-book, você vai ver. Tanto em 127 volts como também em 220 volts. Então, voltando aqui ao assunto, qual seria então o disjuntor apropriado para a gente colocar nesse circuito? Deu 34,09. Eu poderia colocar aqui então de 35? Poderia, verdade. Vai proteger o circuito? Vai ficar desarmando aqui? Não vai. A corrente não chegou, está um pouquinho maior do que a corrente do nosso circuito. Mas sabemos que comercialmente falando, um disjuntor de 35 vai ser difícil você achar. Possa ser até que exista, mas não é muito comum você achar. Claro que sabemos que temos disjuntores variáveis, mas não é nesse exemplo que nós estamos falando. Disjuntor ali do dia a dia, para que você coloque ali para proteger a instalação do seu circuito. Comercialmente falando, sabemos que não vai achar facilmente um disjuntor de 35. Mas sabemos que tem um disjuntor de 40. Disjuntor bipolar circuito 220. Um disjuntor de 40 amperes ali. Poderíamos colocar ele? Sim. O cabo ali apropriado, que suporte essa corrente que vai circular aqui. E comercialmente falando, sabemos que é o mais próximo do valor e não vai ficar desarmando. O seu circuito vai estar ali protegido, proteger o seu cabo, e a corrente também de atuação dela está um pouco maior. Então não vai ficar desarmando. A pessoa pode colocar no quente ali, não vai ter problema nenhum. Mas vamos pular logo para aquele exemplo que a gente falou, que se você chega na casa do seu cliente e não tem esse valor, você pode até queimar a resistência, ou você pode ficar, e agora o que é que eu faço? Vamos lá, vamos entender esse exemplo, para a gente não deixar a aula mais comprida do que já está. Mas vamos lá, o entendimento é importante. Sai do vídeo não, fica aí, tem um pouquinho mais de paciência, assiste aí, que você vai aprender essa dica aqui. Essa dica está relacionada com o nosso triângulo de potência. Com certeza um profissional que está assistindo já está falando, já que está assistindo do lado de alguém, já está dizendo, já sei o que ele vai fazer. Mas você que está iniciando, qual é a situação? Você chega na casa do seu cliente e você vai mudar um chuveiro de lugar, um chuveiro já usado, e você acaba tocando ali na referência da voltagem, estava ali uma determinada voltagem, e você acabou apagando, já estava um pouco desgastado aquela numeração. Então você vai precisar agora achar a voltagem dele para não queimar. Eu não vou nem dizer que você vai transferir de lugar, porque talvez você já vá lá e faça o teste, né? E você vai ver qual é a tensão que deu, ou veja qual era o circuito que estava ali, se era um circuito 127, 220, mas vamos supor que ele esteja guardado, aí o exemplo fica melhor para poder a gente entender. E você vai precisar achar qual é a tensão de trabalho nele para você não queimar. E você, quando percebeu, olhou para ele, você viu lá escrito a potência, e você viu lá também escrito a corrente. Bota a mãozinha de novo, então você já sabe o que vai fazer. Se você quer achar a tensão de trabalho dele para você não queimar, vamos supor que você viu, vamos continuar com essa mesma potência, você viu lá a potência de 7.500 watts escrito nele, e você vai achar a potência. Já sabemos que vamos precisar fazer o que? Dividir pela corrente de trabalho que você também viu escrito no corpo do chuveiro. Então, olha o ponto, você vai precisar sempre ter os dois valores. E aí você acha o valor seguinte, usando o triângulo de potência. Você viu que tinha lá escrito 34,09. É um exemplo, pessoal, apenas um exemplo, para poder a gente usar essa mesma fórmula aqui. Aí você coloca de novo
seu vizinho, você pegou seu papelzinho ali rapidinho, celular, seja no que for, e vai fazer o cálculo. Aí você vai fazer o cálculo até explicando para o seu cliente. Talvez o cliente ele fica ali, e agora o que você vai fazer? Será que ele era 220? Eu tenho aqui na minha casa 220, eu tenho aqui 127 também. Você não quer ficar colocando ele em 127, aí ele funcionaria fraco, né? Ele é 220, 127, ele funcionaria um pouco mais fraco. Aí você poderia até escolher, ele é 220, mas você quer fazer pela forma correta, tem ali os dois valores. E aí você pode até falar para o seu cliente, seu João, Dona Maria, Dona Ana, tem uma fórmula para poder a gente resolver isso aqui. Eu posso olhar ele, vamos lá. Aí você chegou, viu que nele tinha escrito a potência, viu que tinha escrito a corrente. Aí você explica para o seu cliente, não, eu posso pegar a potência dele e dividir pela corrente, eu vou achar a tensão de trabalho e vou instalar lá sem problema nenhum, sem queimar. Vamos fazer então o cálculo. 7.500 dividido pela corrente que você viu escrito no corpo lá nesse exemplo, 34,09. Então vamos ver, olha o que dá aqui, não sei se dá para ver, 200. Você pode fazer em casa, se não tiver dando para enxergar, que você pode fazer. Esse exemplo é bom que você faça e faça várias vezes para poder isso aqui você tem que gravar na sua mente. 220 volts, você achou. Você pode copiar também, tirar um print para poder ou desenhar, mas você já achou a tensão de trabalho e não tinha, olha o ponto, e não tinha escrito ou desenhado na etiqueta do seu chuveiro. Já tinha ali rasurado, até mesmo você na hora que pegou, ou o tempo, a ação do tempo, mas o chuveiro ainda estava em bom estado. Essa é uma das maneiras de você achar a tensão que aquele chuveiro trabalharia. Agora ficou faltando a gente fazer o que também? A gente viu a tensão, nós achamos a corrente, e se a gente fizer a fórmula que está faltando aqui, que seria achar qual é a potência. Muito fácil, sem mais delongas, nós pegaríamos 220 volts, olha esse aqui, ó, multiplicado por esse que foi a corrente. Vou botar aqui embaixo, a corrente que nós achamos foi 34,09. A gente quer achar agora a potência. Pegamos essa corrente de 34,09 e vamos descobrir qual é a potência do nosso chuveiro. Qual seria? Faz aí você agora aí, rapidinho, pega aí sua calculadora. Vai lá, pega. É assim que a gente vai gravando, né? A gente tem que fazer na prática. Tem a parte teórica, tem, beleza. Mas quando a gente faz na prática, o cérebro já interage e ali vai ficando gravado na memória. Sempre lembre disso. Aprendeu alguma coisa na teoria? Se possível, pouco tempo depois, tente colocar na prática, que aí o cérebro vai conseguir gravar na memória. Queremos achar agora a potência. Alguém pode estar dizendo, eita, mas ele fala demais. Mas é isso mesmo, a gente vai repetindo, porque a repetição ajuda também você a gravar na memória, além do nosso e-book. Ajuda o canal também, dá aquela força aí. R$28, um e-book simples, simples de entender, mas com bastante matéria, bastante exemplos mesmo ali. Você vai gostar e estamos produzindo um melhor ainda. Breve teremos, mas esse aí para quem está iniciando mesmo é show de bola. Já demos tempo suficiente aí para você fazer esse cálculo. Deu quanto aí no seu? 220 vezes 34,09. Já sabemos quanto é, mas vamos fazer, né? 220 vezes 34,09. Quanto é que vai dar? Olha aí quanto é que deu. 7.499,8. Aí você deve, mas não era 7.500, é porque era a corrente era 34,0909090909. Aí ia dar certinho aí os 7.500. Mas nós podemos aqui arredondar, porque sabemos que, porque não colocamos aqui o resto do 09. Deu certinho a potência de 7.500 watts de potência. Simples de fazer. Só que acontece que seu cliente, nesse mesmo dia, observe,
seu cliente nesse mesmo dia, ele te chamou em um outro vão da casa para mostrar um outro defeito muito comum que ocorre com frequência nas instalações elétricas, que é aquela lâmpada piscando. Já percebeu isso? Você entra naquele vão, pode ser na sua casa, pode ser na casa de um cliente, e aquela lâmpada fica piscando, mas o interruptor está desligado. O interruptor desligado e a lâmpada dando aquelas piscadinhas devagarzinho, e ele pede para você resolver. E aí você fica, mas o interruptor está desligado, o que será? Pode ser inúmeras coisas. Por isso que agora você vai assistir o nosso próximo vídeo aí, que vai explicar algumas possibilidades que pode ser que esteja ocorrendo nesse tipo de circuito, quando você chega, interruptor desligado e a lâmpada continua piscando. Assista esse próximo vídeo que pode te ajudar, com certeza. Se você não passou por isso, talvez você esteja iniciando, mas vai passar um dia. Assiste aí o nosso próximo vídeo explicando por que é que isso pode estar acontecendo, e confere também aí o nosso e-book na descrição do vídeo.